Olá pessoal, meu nome é Valéria, eu sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância de dizer não. Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade em dizer não, em se colocar, em se posicionar, definindo limites para os outros ou para certas situações que vivem. Você já passou por isso? Eu já. Em determinado período da minha vida, principalmente quando criança e no início da minha adolescência, eu era uma pessoa extremamente tímida, sentia que não tinha voz para falar, nem espaço para me colocar, me faltava coragem para expressar meus sentimentos e para expor as minhas opiniões. Eu vejo muitas pessoas passando por isso, talvez por medo de errar, de ser julgado, talvez por um sentimento de incapacidade ou de ser medo de ser deixado de lado, de perder as coisas e pessoas que considera importantes e que ama em sua vida. O fato é que se você não disser não para uma situação abusiva, desrespeitosa ou que te desvalorize, na verdade significa que você já perdeu aquilo que tinha medo de perder. Além disso, o prejuízo de não se colocar ou de não se posicionar frente a algo que lhe causa sofrimento, a longo prazo pode gerar danos muito maiores para todos os envolvidos, seja no trabalho, na vida pessoal ou na vida amorosa, no ambiente familiar ou em qualquer outro lugar. O resultado dessa omissão pode ser catastrófico. Algumas pessoas acabam se anulando de tal maneira que é como se deixassem de existir, como se não conseguissem mais se sentir vivas, nem motivadas, nem felizes, podendo até mesmo entrar num estado depressivo. Então, se sabemos de tudo isso, por que é tão difícil dizer não? Aí tem inúmeras razões, né? Por medo de decepcionar quem amamos, ou por medo de sermos julgados pelas outras pessoas, por acharmos que faremos o outro sofrer, e aí vem o sentimento de culpa, por insegurança e falta de autoconfiança em nós mesmos, por não acreditarmos em nossas capacidades, por medo da solidão, por medo de perdermos a estabilidade e segurança material, que muitas vezes são ilusórias, e por outros muitos motivos, né, individuais, que têm a ver com a nossa história de vida. Então a pergunta é: como mudar isso? Comece dizendo a você mesmo que você não quer e não vai mais se sabotar e se prejudicar. Que você se ama, merece e tem direito de ser respeitado e amado por todos. Reconheça e aceite os seus pensamentos e sentimentos negativos, porque eles fazem parte de você. Eles são legítimos. Você não é diferente de ninguém e nem menos do que ninguém por causa disso. Depois de olhar para esses sentimentos de frente, diga não a tudo aquilo que lhe faz mal, que você alimenta dentro de si e repete em seus comportamentos ruins. Diga não às suas crenças e pensamentos irracionais e disfuncionais, que consomem toda a sua energia. Se desapegue deles. Exercite aprender a ouvir um não. Dói, mas na maioria das vezes, a longo prazo, você percebe que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para você. E isso pode facilitar que você aprenda e consiga dizer não também às outras pessoas e situações. Reflita e escreva as qualidades e potencialidades que você reconhece em si mesmo. Esse exercício é extremamente difícil para algumas pessoas. Se vierem características negativas à sua mente, que é comum de acontecer, para cada uma delas, encontre outra positiva. E se não conseguir sozinho, peça a ajuda das pessoas com quem convive e nas quais você confia para encontrar essas qualidades. Isso ajudará a desenvolver sua autoconfiança e a sua autoestima, para que tenha mais coragem de se colocar. Reconheça para você mesmo o que tem de bom em si. Cuide-se, comece fazendo bem para você mesmo, dizendo não para as coisas que incomodam e o colocam para baixo. Seja honesto consigo em relação aos seus pensamentos e sentimentos. Diga não para as pequenas coisas do seu dia a dia, que fazem com que você adoeça. Diga não a um amigo, a um familiar,
a um colega de trabalho, caso você esteja se sentindo desrespeitado ou sobrecarregado, a ponto de achar que não vai dar conta. Não invente mentirinhas brancas ou desculpas. A verdade é sempre a melhor explicação. Comece com essas pequenas coisas. Faça uma lista das coisas que você gosta e que não gosta, mesmo que pareça bobagem. Por exemplo, comidas que não gosta, músicas, atividades, gestos e comportamentos, palavras das pessoas com quem convive que te magoam ou te incomodam. E depois, avaliando um melhor momento e uma melhor forma de falar com essa pessoa, como você se sente com isso, diga para ela. Talvez ela não faça a mínima ideia que isso te incomoda, ou apenas não entenda o motivo pelo qual você se sente assim. Então fale. Quando fizer isso, não ataque o outro e nem critique o outro. Fale unicamente de você, dos seus sentimentos. Você pode usar exemplos na tentativa de propiciar que o outro se coloque no seu lugar, criando um sentimento de empatia. Seja sempre cordial e educado. Não perca a razão na hora de expor as suas ideias e opiniões. Faça sem medo, pois ninguém é perfeito. Todos temos limites e limitações, mas não perca a razão. Afinal, quando nós dizemos não a alguém, colocamos limites e ensinamos também a essa pessoa de uma maneira coerente e sensata. Uma outra forma de agir, com respeito. E nós só temos direito de exigir esse respeito do outro se nós agirmos assim com ele também. Então, quando for dizer não a alguém, explique os seus motivos claramente para não deixar margem a interpretações duvidosas e para que a pessoa aceite o seu posicionamento sem mal-entendidos, para que ela não continue insistindo em algo que não é mais possível. Quando o limite não fica claro, isso acontece. Se for rejeitar uma proposta, um projeto, uma sugestão de alguém, primeiro enfatize todos os pontos positivos, pois todos nós temos qualidades e habilidades que merecem ser reconhecidas. Depois, dê sugestões e exemplos que podem acrescentar conhecimentos, sugerindo outras formas de realizar ou desenvolver o que se tem em mente. Ou seja, se criticar, procure ser construtivo e sempre proponha soluções para o problema. Seja firme no seu posicionamento. Isso significa que ao expor seu limite para alguém, você deve ser coerente com a sua atitude e realmente cumprir com o que você se comprometeu a fazer. Não fique voltando atrás por medo ou insegurança de decepcionar alguém, a não ser que realmente perceba que cometeu um engano. Então, aí tem que se desculpar. Se você não disser não a alguém que não gosta ou a determinada coisa ou ação que fira ou incomode, em determinada relação, um dia, inevitavelmente, você vai acabar se afastando por estar saturado, sobrecarregado, com uma situação que a pessoa nem imagina que possa estar acontecendo. Ou no trabalho, por exemplo, o que é bem comum. Talvez você peça demissão num momento impulsivo, pois deixou a tampa da panela de pressão estourar. Encheu demais e esqueceu de ir colocando a pressão para fora aos poucos. No ambiente familiar, isso também acontece. Se você nunca disser não a um ente querido, a um filho, com o passar do tempo você vai perceber que você não ajudou essa pessoa a amadurecer e a se preparar para a vida. Pelo contrário, uma relação saudável precisa de limites. E aprender a dizer não é um processo de autoconhecimento, de olhar para si, de aprender a se valorizar, a se respeitar, a se colocar em primeiro lugar em sua própria vida, pois se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Se você não consegue se respeitar e não consegue reconhecer e acreditar em suas próprias habilidades, qualidades, capacidades e no seu potencial, ninguém mais irá fazer isso por você. Essa mudança começa de dentro para fora, do amor para consigo mesmo, pois todos somos seres de inúmeras possibilidades e podemos transformar as nossas vidas. Por isso, diga não, por amor a você. Quebre os ciclos negativos da sua vida. Liberte-se. Você merece. Você é capaz.